Olá, graça e paz. Vou falar um pouco hoje mais sobre a fé. Eu quero falar sobre algo que faz parte do princípio dos ensinamentos da vida cristã, que é sobre o pecado, né? Nós sabemos que uma nova vida em Cristo começa a partir do arrependimento, né? E de uma nova postura na nossa vida. E falar do pecado, a gente é arremetido, né, ao capítulo 3 do livro de Gênesis, quando nós vemos lá a narrativa do pecado de Adão e Eva, e nós vemos ali a narrativa do que chamamos de pecado capital, ou que a cultura cristã chama de pecado capital. E é importante nós refletirmos, primeiramente, o que é realmente, ou o que foi realmente o pecado capital. O pecado capital, o qual a Bíblia diz, né, que quando lá em Romanos, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós sabemos que todos pecaram e todos pecam, porque realmente nós temos em nós mesmo a tendência, né, vamos supor, o DNA do pecado, vamos dizer assim, e nós sabemos que também Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando nós temos um contato com a glória, com a presença de Deus, com a vida de Deus em nós, esse DNA do pecado ele é retirado de nós, nós recebemos uma nova vida no Espírito, e no nosso Espírito nós recebemos essa libertação. Ainda que no próximo vídeo nós vamos falar sobre um outro aspecto do pecado, que o nosso corpo, né, que é corruptível, ainda detenha um pouco desse DNA, essa natureza pecaminosa, mas o nosso espírito nós recebemos vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e quando nós encontramos a Cristo, nós somos vivificados pelo Espírito e essa vida nós recebemos o nosso Espírito. Mas a nossa natureza humana ela continua sendo pecaminosa e tendenciosa ao pecado e daí dá origem ao que nós vamos falar no próximo vídeo, que é da luta que existe entre a carne e o Espírito dentro de nós. Mas o pecado capital, que muitos conhecem como a desobediência, né, no caso lá, porque na narrativa de Gênesis 3 fala do episódio lá onde a mulher, Eva e o homem Adão comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus tinha dito a eles que eles não comessem. Né? E lá nós vemos lá a origem do que é morrer, por exemplo, nós estamos, como eu disse agora há pouco, que estávamos mortos em nossos delitos, né, em nossos pecados, porque Deus disse ao homem e à mulher que eles não comessem daquele fruto, que se eles comessem eles iriam morrer. Então eles comeram, fisicamente continuaram vivos, mas espiritualmente estavam mortos a partir daquele momento nos delitos e pecados que cometeram e cometeriam. Mas nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes nós cometemos o equívoco de pensar que o pecado ele se limita àquilo que nós vemos, ou aquilo que praticamos, aquilo que é notório, muitas vezes na vida da pessoa. Mas nós vemos, por exemplo, quando a serpente tentou Eva, ela fez uma proposta, né? Ela fez uma observação, vamos dizer assim, a Eva e disse o seguinte, olha, Deus falou para você não comer, mas você pode comer sim. Não é bem assim como ele disse. Ele disse que se você comer, você vai morrer, mas você não vai morrer não. Na realidade, se você comer, você vai se tornar igual a ele. Né? Então a mulher, ela desejou comer aquele fruto porque ela desejou se tornar igual a Deus. E por que muitas vezes queremos nos tornar igual a Deus, ou porque Eva tentou se tornar igual a Deus? Por causa da independência que ela desejava ter de Deus. E esse é o grande pecado capital. Como nós vemos lá, por exemplo, que nós vemos no Sermão do Monte, Jesus, por exemplo, faz um alerta muito importante, que ele diz lá, por exemplo, sobre alguns pecados que a lei condenava, mas pecados que eram práticas notórias ou explícitas da vida da pessoa. Mas Jesus, por exemplo, transformou a lei, os ensinamentos a respeito de alguns pecados em coisas interiores. Então, por exemplo, ele diz lá, um exemplo que talvez seja o mais conhecido, um dos mais conhecidos, vou citar dois aqui, por exemplo, que talvez o homem não teve relação com a mulher que não é sua, a mulher não teve relação com o homem que não é o seu, e na lei o que era considerado adultério era isso, o ato, né, sexual, vamos dizer assim, mas Jesus disse, olha, mas se você desejou, você já pecou. E muitas vezes o desejo ele está dentro de nós, né, e não é perceptível às pessoas, mas já é pecado. Outro detalhe fala sobre homicídio, que talvez você não deu um tiro, você não deu uma facada, você não tirou a vida física de alguém, mas Jesus disse, mas se você odiar alguém, você já é um homicida.
Então Jesus traz essa questão do pecado para dentro da percepção interna que nós temos que ter de nós, né? Fazermos uma introspecção e analisarmos que muitas vezes o pecado já brotou dentro de nós. Muitas vezes nós não matamos ninguém fisicamente, não adulteramos fisicamente, mas matamos e adulteramos emocionalmente. Dentro de nós o pecado já existe. Então, na realidade, Eva, quando ela comeu aquele fruto, é porque ela já havia pecado tentando ser independente de Deus ou desejando ser independente de Deus. E esse pecado, ele realmente persiste na vida de todos os seres humanos. Talvez você pense, mas eu não desejo ser independente de Deus. Mas essa independência, ou esse desejo de independência, ele é perceptível em coisas muito simples. Quantas vezes, por exemplo, deixamos de buscar ou de tentar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas e fazermos as coisas do jeito que nós queremos? Ou vamos um pouco mais fundo, quantas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus, né? E isso vamos falar no próximo vídeo também. Quantas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus e mesmo assim insistimos em fazer a nossa própria vontade? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós insistimos em fazer a nossa própria vontade. É porque nós não temos fé o suficiente para dependermos de Deus. Não temos fé e talvez não tenhamos a humildade para dependermos unicamente e exclusivamente de Deus. A mulher, por exemplo, Eva, ela tinha tudo o que precisava. A Bíblia diz que eles viviam num lugar onde tudo que eles precisavam eles tinham. Inclusive a companhia de Deus, que todo dia no final da tarde Deus vinha conversar com Adão. Eles tinham tudo o que precisavam. Mas Eva, e talvez eu e você também sejamos assim, infelizmente, nós não nos contentamos com isso, porque nós queremos fazer as coisas à nossa própria forma, porque muitas vezes achamos que o nosso jeito vai ser melhor, ou infelizmente nos falta fé para esperar em Deus. Quantas vezes Deus, na nossa percepção, talvez pareça tardio em fazer algo para nós, e nós vamos lá e tentamos dar o nosso jeitinho brasileiro, queremos agir com nossos próprios braços, não aguardando ou esperando a vontade de Deus. Isso nos faz perceber em nós o pecado capital, o desejo de ser independente de Deus. Quantas vezes Deus nos diz algo para que a gente não faça e nós insistimos em fazer. Quantas vezes Deus nos diz para fazer algo e nós insistimos em não fazer. Que o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer eu faço. Isso é uma percepção, nós podemos perceber nisso o pecado capital que todos nós herdamos por causa da nossa natureza humana, caída e pecaminosa. Mas a Bíblia oferece uma solução para isso. A Bíblia oferece, e Deus oferece em Cristo a solução para isso. Que nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós em Jesus podemos alcançar vida, em Jesus podemos vencer, né, essa natureza pecaminosa, ainda que ela vá sempre se levantar. A Bíblia diz que nós, em um tempo, quando nós somos arrebatados pelo Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou quando nós deixarmos esse corpo corruptível, nós vamos receber um corpo incorruptível, ou seja, livre da corrupção e que vai deixar de ser guiado pela natureza pecaminosa. E vamos aí assumir totalmente uma natureza espiritual, ainda que nós, nos tempos de hoje, como eu disse, podemos receber essa natureza, porque a Bíblia diz que nós somos participantes da natureza de Deus quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então você, aceitando a Jesus, você recebe parte da natureza, você começa a receber a natureza de Deus em você, porque Ele começa a habitar em você, Ele vai ser a sua força para vencer a sua natureza humana, Ele vai ser a sua força nessa batalha, Ele vai ser aquilo que vai te dar força para que você vença o pecado capital, você vença esse desejo de ser independente de Deus e você se renda à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa entender o papel e a importância de termos Jesus em nossas vidas para que possamos vencer isso. Porque senão nós vamos viver eternamente aqui, ou enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos dizer assim, né? Não eternamente, porque nós sabemos que a eternidade não será aqui nesse mundo que nós conhecemos hoje, e não será nesse corpo, principalmente não será nesse corpo corruptível, mas enquanto estivermos aqui, vamos viver como nós vemos as pessoas vivendo. Eva,
cometeu o erro de pensar que quando ela comeria o fruto do conhecimento do bem e do mal, que ela seria capaz de decidir ou de discernir o que era certo e o que era errado. E nós vemos que Eva, eu e você, somos incapazes de decidirmos ou de discernirmos o que é o bem e o que é o mal. A sociedade, o mundo, anda cada dia de mal a pior, porque é incapaz de discernir e decidir por fazer o bem. E muitas vezes nós percebemos isso em nós, mas nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, que pode nos ajudar a vencer, que pode nos ajudar a termos força para lutarmos contra essa natureza e contra esse pecado que nos rodeia e, como o salmista disse, que bate à porta todos os dias. Que você se renda a Cristo, que você se renda à vontade de Deus, assim como Jesus na cruz e nos ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. E que você se renda a isso. Que o pecado não tenha domínio sobre você, mas que você seja um vencedor em nome de Jesus. Deus abençoe, que essa palavra encontre repouso no seu coração e te dê força para poder vencer a cada dia e crescer em Jesus. Deus abençoe.